porque nós vamos aprendendo e desse aprendizado nós vamos nos instrumentalizando para podermos renovar, porque a verdade é uma só. Toda a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus nos chamam para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que a gente possa se tornar filhos de Deus melhores, porque é da lei que nós venhamos a passar pelas mais diferentes experiências espirituais, experiências carnais, para fazermos o expurgo, por assim dizer, das nossas imperfeições, dos sentimentos menos nobres que às vezes tocam a nossa intimidade, estão na nossa intimidade, e a partir dessas oportunidades evangélicas nós vamos compreendendo, principalmente na causa espírita que nós abraçamos, nós vamos compreendendo que não somos seres perfeitos, mas somos seres perfectíveis, e que um dia seremos a luz do mundo, como vem nos ensinar o capítulo de hoje deste Evangelho. Este capítulo, ele tem uma coisa interessante dos outros capítulos do Evangelho. Nele, Kardec se mostra, somente ele, no caso mais particular. Nos outros capítulos, nós vamos encontrar uma parte evangélica e depois a explicação, as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo não existem as instruções dos Espíritos. Isso não significa que eles não estiveram ao lado dele na hora de se escrever o capítulo. Mas a essência desse capítulo está na grandeza desse Espírito que se colocou o codinome de Allan Kardec. Então hoje, como nos foi solicitado, nós deveríamos abordar sobre o capítulo 34 do Evangelho, que diz assim: não pôr a candeia debaixo do alqueire. E nós fomos dar uma pesquisada para a gente poder contextualizar o início desse capítulo, porque ele não é um capítulo muito fácil de ser entendido. Existem outros no Evangelho, mas a gente precisa entender o contexto de quando ele foi escrito. Porque a gente sabe, vocês já devem ter ouvido na casa, que Jesus se utilizava do cotidiano das pessoas, por onde ele caminhava. Ele se utilizava daquele cotidiano para deixar as lições. E nesse capítulo não é diferente. Quando a gente resume esse capítulo, a partir de todos os tópicos que ele aborda, nós vamos entender que Jesus nos chama a atenção para que a gente possa fazer a nossa luz brilhar. Porque ele disse que nós éramos luz e que deveríamos fazer com que essa luz brilhasse. Então, no primeiro item deste capítulo, nós vamos encontrar a seguinte lição. Vocês me desculpem, mas tem umas coisas aqui que eu quero ler, porque eu acho muito importante. Então, veja, a candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas nesse início? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é candeia. A gente sabe que, pelo contexto, é alguma coisa que ilumina. Mas na época de Jesus se utilizava uma lâmpada, por assim dizer, quase igual aquela do gênio, do Aladim, que aparece não é sereia, né? Mas aparece alguém ali, o gênio, para poder resolver os problemas
fazendo alguma coisa. Essa lâmpada, ela tinha na sua ponta um pavio, e nesse pavio se molhava com azeite. À época, era o azeite que trazia, né, o alimento para aquela lâmpada, para que ela pudesse iluminar os lugares. E alqueire, se a gente pensar no alqueire hoje, a gente vai pensar em terra, né? Porque a gente ouve assim meio, quantos alqueires, quantos alqueires. Mas a época de Jesus, essa palavra não estava vinculada nesse contexto. Mas alqueire era um vasilhame onde se guardava o azeite. E era hábito da época colocar essa candeia, que, né, para nós, trazendo um tempo mais moderno, uma lamparina, por assim dizer, né, um lampião, né, uma luminária, dos tempos mais contemporâneos ainda, mas né, sendo alimentado por azeite. Então, quando a candeia estava apagada, não estava sendo utilizada, eles colocavam debaixo desse alqueire. Jesus, sabendo disso, o que ele faz? Ele traz para aquela população ali presente a lição de que, quando se tem luz, não se pode escondê-la. E ele vai fazer algumas relações. E neste capítulo, Jesus também é tentado com algumas falas a respeito dos publicanos, daqueles que muitas vezes contrapunham-se a ele. No entanto, como ele era um pacificador, um acolhedor, ele se aproveitava dos momentos ali, né, das situações, e trazia a lição. Então veja, nem os que acendem uma lucerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Nós vamos encontrar esse preceito em Mateus, no versículo 15. Nós vamos encontrar outro ensinamento sobre esta lição de Jesus, essa parábola de Jesus, em Lucas, no capítulo 8, nos versículos 16 e 17. Lucas vai dizer assim: ninguém, pois, acende uma lucerna, quer dizer, uma luz, e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada. Presta atenção nessa frase. Não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então, essa candeia, ela tinha, por assim dizer, uma correntinha, algo que eles colocavam ela no alto. Como em algumas casas antigamente, se pegava o lampião e se colocava no alto, para iluminar um lugar maior. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem,
nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e eu os sare. Então nós também vamos encontrar em Mateus, no capítulo 12, versículo 10 e 15, essa lição. Então veja, quando Jesus profere essa última assertiva aqui, nós podemos ter um sentimento assim de estranheza com a fala de Jesus. Como também nós vamos, muitas vezes, quando a gente estuda o capítulo Honrai Pai e Mãe, a gente também tem uma estranheza quando Jesus faz o questionamento: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Jesus, conhecendo os corações daqueles que estavam ali ao seu lado, estavam ali ao seu redor, e tendo a perfeição que nós sabemos que tem, que possuía à época, ele sabia que nem todos que ouviam os seus ensinamentos eram capazes de compreender o que ele estava falando. Como até hoje, passado mais de 20 séculos, estamos no século 21 e muitos ainda não compreenderam as lições de Jesus. Ao contrário, muitos distorcem as lições de Jesus. Fazem uso de forma errônea das lições de Jesus. E nesse contexto, então, nós vamos observar o seguinte, que lá na Palestina era um hábito deles colocarem a candeia para iluminar, era um hábito deles guardar esse azeite. E quando Jesus profere essas lições, de que se coloque a candeia sobre o candeeiro, ele vem apresentar para aqueles mais humildes a importância de se divulgar as suas lições. Como nós hoje, pela doutrina espírita, trazido por Emmanuel, vamos ouvir na nossa acústica consciencial, ou seja, no íntimo das nossas almas, as lições de Jesus, nos chamando para que a gente possa colocá-las em prática. Todos nós, num patamar maior ou num patamar menor, estamos sendo chamados para vivenciarmos essas lições que já nos foram deixadas há mais de 20 séculos, mas que muitas vezes, por não querermos ouvir, porque ouvi-las exige de nós mudanças morais, a gente então blinda, por assim dizer, as nossas acústicas espirituais e as nossas acústicas visuais. Desculpa, as nossas condições visuais. Então, meus irmãos, esse capítulo, ele merece mais do que uma fala aqui na frente. Ele merece ser estudado, ponto por ponto, porque ele vem trazer para cada um dos filhos que abraçou a causa cristã um chamamento para fazer irradiar a grandeza que cada filho é, mas que nem sempre sabe que o é. E nesse sentido, então, nós vamos encontrar um subtítulo desse capítulo que fala que os santos não necessitam de médicos. Muitas vezes
vou usar um ditado popular, que pintam, dormem, que praticam maldade. Por que Deus faz isso? Por que Deus leva os bons e deixa os maus, por assim dizer? É porque aquele que ainda não compreendeu a grandeza das lições de Jesus precisa aprender. E este aprendizado só vai acontecer pelas oportunidades, mas ele vai também acontecer pelas oportunidades reencarnatórias que estamos tendo, desde o nosso despertar consciencial, porque perpassamos, por um processo, e estamos perpassando por um processo de evolução, queiramos ou não. E nesse sentido, nós ainda somos doentes. E por que somos doentes? Porque ainda não conseguimos aceitar, não apenas no campo teórico, mas principalmente no campo prático, essas lições. Quando Jesus nos faz o chamamento e nos assertiva, fazei com que vossa luz brilhe, ele está dizendo: meu filho, meu irmão, você precisa divulgar, você precisa compartilhar o banquete do Evangelho do Pai. Enquanto nós não compreendermos isso no contexto verdadeiro, no contexto de termos aprendido a verdade que é o Cristo, passaremos por dores, passaremos por dificuldades, porque as grandes dificuldades que assolam as nossas almas hoje, que assolam os nossos corações, são as dificuldades morais, são as dificuldades que se apresentam no nosso cotidiano, porque ainda não fomos capazes de nos libertar dos vícios do passado, dos sentimentos menos nobres do passado. Não fomos capazes ainda de vislumbrar o que é amar o próximo como a si mesmo, de nos amarmos. E isso começa dentro dos nossos lares, com todos os distúrbios, com todas as perturbações, porque ainda não somos vigilantes o suficiente para não nos deixarmos abater pelos espinhos que são muitas vezes espetados em nós, que dilaceram os nossos corações, dilaceram as nossas almas. Não somos capazes ainda de expandirmos os nossos olhares e enxergarmos que aqueles filhos que ainda se comprazem em nos espetarem, em nos magoarem, em nos ferirem, por meio das mais diferentes situações e condições, são filhos que ainda precisam estar nas enfermarias, principalmente das casas espíritas, recebendo os remédios para que as suas chagas conscienciais possam ser, ou melhor, possam passar por asepsias, por limpezas, para que possam se cicatrizar, e a partir dessas cicatrizes, com as marcas que ficam, não caírem nas tentações de quererem colocar essa luz que existe em si debaixo
debaixo do alqueire, num contexto de um egoísmo ferrenho, distanciando-se daquilo para o qual cada uma das criaturas do Pai foi criada, que é conviver, viver com, mas dentro de uma ótica fraterna, dentro de uma ótica solidária, dentro de uma ótica caritativa. Porque quando o Pai nos chama a atenção por meio das lições que o Cristo nos deixou, Ele está falando: filho, vós sois a luz do mundo. Faça com que vossa luz brilhe, ou seja, vá, irradie tudo que vós tem de bom, para que aquele filho sedento, para que aquele filho faminto do meu Evangelho possa recebê-lo e possa encontrar a paz. Porque não nos enganemos, os filhos que nos ferem, seja em qualquer ótica, são os filhos sedentos de amor. São filhos que distorceram a compreensão do que é amar. Consequentemente, adoecem de alma, adoecem de espírito e clamam, mesmo que de modo inconsciente, o aconchego de Jesus, o aconchego dos amigos espirituais, dos mentores, dos missionários, como o patrono desta casa, que precisou passar por uma dor durante 8 anos, numa região umbralina, onde a luz não se manifestava, mas que estava em germe naqueles filhos, inclusive nele, e que no íntimo dele, num determinado momento, ele eleva o pensamento e recebe então a graça, porque alguém, um irmão, que já compreende o que é fazer a candeia se iluminar, vai até ele e o socorre. É isso que o Mestre Jesus vem nos ensinar nesse capítulo. Que estendamos as nossas mãos iluminativas em prol daqueles que ainda têm os corações cristalizados, endurecidos pelo desamor. Desamor este conquistado pela incompreensão, que está revestido do egoísmo muitas vezes, do orgulho, da vaidade, da avareza, dos ciúmes e de todos os sentimentos menos nobres que o afastam dessa claridade, que os afastam, esses irmãos, por si, por escolha própria, são afastados. E muitas vezes, essas luzes são tão radiantes de amor, que eles se sentem abrasados. Tamanha força dessa luz. Nós também vamos aprender nessa lição que, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esquecer, esconder uma cidade no topo do monte. Se nós pudéssemos nos olhar no contexto das nossas condições espirituais,
nós nos veríamos, principalmente aqueles que se esforçam para pôr esse evangelho em prática, verdadeiras luzinhas, como quando a gente vê um evento e apagam todas as luzes e pedem para acender a lanterna do celular e parecem verdadeiros vagalumes iluminando aquele ambiente. Sejamos vagalumes, mas sejamos, não trabalhemos para permanecermos estagnados como quando aqui chegamos. Porque os desafios sempre vão existir, meus irmãos. Sempre vão existir. Olha os desafios dos amigos de luz para chamar essa população insana que pululam hoje neste planeta, neste país, desvirtuando totalmente o Evangelho de Jesus. Porque Jesus nos ensinou a amar, não a nos armar, seja a arma física, seja a arma verbal. Precisamos refletir. Que Jesus é este que nós conhecemos? Quanto que a gente encontra no Evangelho de Jesus? Ele dizendo, prostituta aqui não, leproso aqui não, pescador aqui não. Quando? Nem aqueles que o negaram, ele deixou de acolhê-los. Peguemos o exemplo de Judas. Peguemos o exemplo de Judas. Se não quisermos pegar o exemplo de Judas, peguemos de Pedro. Você me negará 3 vezes até que o galo cante. E ainda assim, ele o acolhe por amor. Então, ser luz, colocar a nossa candeia no monte ou no candeeiro, é nos nossos menores gestos, nas nossas menores palavras, nas nossas menores atitudes, enxergarmos aquele que está ao nosso lado. Outro dia, eu estava chegando no meu trabalho e em frente onde eu trabalho tem um supermercado. E um senhor todo sujo veio em minha direção. E o que a gente faz quando alguém, 8 horas da manhã, que você sabe que tem uma característica de andarilho ou de morador de rua, qual é a nossa ação ali? Ou melhor, qual é a nossa reação? Jesus não vai aparecer para nós de terno e gravata. Não se iludam. Com todo respeito a quem usa terno e gravata, não é essa a questão. Se fosse assim, Jesus não diria para nós em outra lição: tudo que vós fizerdes a um pequenino meu, a mim estará fazendo. E esse senhor, então, eu junto com outra companheira, a hora que ele pede, que a gente o ouça, essa companheira dá um jeito de sair. E eu, constrangida, porque eu sou melhor que os outros, não. Constrangida, fiquei ali. E ele disse assim para mim: senhora, eu estou vindo do Alagoas com a minha esposa e a gente está ali na praça
a senhora poderia me doar um pacote de arroz? Porque eu estou com muita fome. Nós estamos com fome. 8 horas da manhã. Não era 8 horas, porque eu entro 8 horas, mas ali, 5 para as 8. Analisem. Que filho, 5 para as 8 da manhã, vai pedir um saco de arroz, um pacote de arroz? Aí eu não tinha dinheiro na hora. Eu falei para ele, o senhor aguarda aqui que eu vou até o mercado. E fui. E o que uma mão faz, a outra não deve saber. Eu só divulgo essa situação nas minhas falas para ver, ou melhor, para expor as oportunidades que o Cristo nos dá, para fazermos com que a nossa luz possa brilhar, para quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós não estarmos vazios, com as nossas candeias apagadas, porque os nossos corações ficaram endurecidos diante das experiências nesta reencarnação. E aí então fui lá e na hora me veio uma inspiração, não sei dizer para vocês, mas eu pensei, se ele está pedindo arroz agora, de fato ele está com fome. Então tinha acabado de sair o pão no mercado, comprei uns pães, um pacotinho de manteiga e uma caixa de leite. E ele estava lá sentado, de cabeça baixa, me aguardando. Eu cheguei com a sacolinha e disse assim para ele, senhor, aqui tem um arroz, o senhor me pediu, e tem uns pães, um leite, uma manteiga para vocês tomarem alguma, né, comerem agora de manhã, porque na verdade eu não sabia se ele tinha criança ou não. Aí eu fui sair para entrar no portão, ele estava do lado assim. Ele estava de cabeça baixa, pegou a sacola, a hora que eu dei um passo, ele disse assim, senhora, faça favor. E com os olhos correndo lágrimas, disse assim para mim, senhora, nunca há de faltar nada na sua vida. Fiz uma coisa tão simples, que graças ao bom Pai eu tenho condições de fazer, mas para aquele filho, a luz de Jesus se mostrou, porque Deus nos utiliza por meio do Mestre Jesus. Nós, como verdadeiras ovelhas, Ele se utiliza e espera que nós sejamos os seus soldadinhos, as suas formigas, as suas ovelhas, capazes de multiplicar as suas missões. E é somente nesse contexto que de fato nós podemos dizer que estamos trabalhando, que estamos nos esforçando para fazer com que a nossa luz brilhe. É termos fé de que as dificuldades e que as oportunidades que nos são dadas são para que cada um de nós possa irradiar-se. Porque queiramos ou não, esses raios iluminativos, que muitas vezes estão ali na dormência, seja pela dor, mas queremos que seja pelo amor, como Cristo nos ensina, resplandeça. Cabe a nós espíritas, e o Evangelho nesse capítulo vem falar do Espiritismo, cabe a nós espíritas, meus irmãos, que estamos sendo chamados
como verdadeiros trabalhadores de última hora, praticarmos o bem. Porque ser luz é praticar o bem, sem olhar a quem, sem pré-julgamentos. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela ainda é escravocrata, ela ainda é xenófoba, misógina, preconceituosa de toda forma, racista. Eu trabalhava na ANPAI quando era jovem, eu dava aula na ANPAI lá em Jales. E tinha uma senhora que trabalhava lá, negra, e eu a adorava. E ela fazia uma comida espetacular. Então eu era bem próxima dela, brincava muito com ela, ela tinha o apelido de Pilu. E um dia, na minha santa ignorância, eu disse para ela assim: deixa eu ir embora, que amanhã é dia de branco. Ela disse assim para mim: por que preto não tem dia? Nunca mais usei essa expressão. Foi uma lição. Então, às vezes, Jesus se apresenta para nós naqueles pequeninos atos que devemos praticar. E não é fácil, principalmente dentro dos nossos lares, onde nós temos as oportunidades de manifestarmos o que nós realmente somos. Porque em sociedade, muitas vezes, nós colocamos as máscaras sociais. Sorrimos quando queremos chorar. Abraçamos quando queremos esmurrar. Tenhamos olhos para ver, meus irmãos. Tenhamos ouvidos para ouvir os chamamentos que estão sendo feitos para nós, pelo Mestre Jesus. Nós vamos também encontrar neste capítulo, que vem chamar a nossa atenção, a questão de que devemos carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Então, o que é nós carregarmos a nossa cruz? É não blasfemarmos. Por mais difícil que seja o nosso testemunho. Há uns 2 meses atrás, 3 amigas minhas, na faixa de 40 e poucos anos, foram diagnosticadas com o CA, que, para quem não sabe, é câncer. Uma na garganta e 2 no seio. 40 e poucos anos. Uma disse assim para mim: Riva, eu montei um grupo no WhatsApp e pus o nome Cura. E vai ser um grupo de orações, de vibrações. A outra disse para mim assim, outras palavras: não sei por que isso aconteceu comigo. E a outra disse que está bem. Veja, uma vez eu ouvi o Dr. Luiz Carlos Barros Costa dizer o seguinte para uma pessoa: agradeça ao Pai essa doença, porque por meio dela você está expurgando alguns males. Quantas outras enfermidades nós nos deparamos? Quantas necessidades nós nos deparamos? Seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de saúde,
pó, mas façamos o que Jesus nos ensina, meus irmãos. Carreguemos o nosso fardo com esperança, com coragem, com fé, com resignação, aceitando a vontade do Pai. Porque por mais que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, os nossos olhos e as nossas audições ainda são limitadas no que tange a sabedoria divina. O Pai Celestial não trabalha inutilmente. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Vocês sabem disso. Que toda consequência tem uma causa e vice-versa. Eu não deveria tomar café, porque eu tenho uma gastrite danada. E eu sou ansiosa. Então, quando eu estou ansiosa, ao invés de eu não tomar café, o que eu faço? Me entupo de café. Aí fica aquela dor no estômago que eu não aguento. Né? Quando não, eu fico preocupada com algo que vai acontecer daqui a um ano e esqueço que viveu hoje. Também sofro. Mas tenho aprendido e me esforçado para vencer essas dificuldades. Às vezes tropeço, caio, mas com essa fé no Pai Celestial, compreendendo que eu sou da sua essência, eu me levanto e continuo. Já houve épocas que eu não queria continuar, mas encontrei nas luzes que o Pai esparge por esta morada os raios que me aqueceram, que me acolheram e fizeram com que eu me levantasse e continuasse os meus passos. Todos nós, meus irmãos, estamos na mesma condição, estamos a caminho, mas na medida em que nós vamos compreendendo as lições de Jesus, uns mais rápidos, outros mais lentos, uns com maior sabedoria, por isso que Jesus disse que falava por parábolas, porque alguns tinham condições de compreender, outros não. Mas que todos deveriam se apropriar das lições. E como que é possível isso? Quando aqueles que já fazem a sua luz brilhar, não ser egoístas, e ir irradiar-se nos leitos hospitalares, nos lares abandonados, desajustados, debaixo das marquises, debaixo dos pontilhões, nas praças públicas. Tenhamos Jesus como nosso modelo guia verdadeiramente. Lembremos de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, esse irmão que nos ensina todos os dias, E para encerrar, eu quero ler um texto aqui para vocês que eu achei fantástico. Só que o livrinho é antigo e na hora que eu dobrei caiu a capa. Mas esse texto eu quero que vocês ouçam com bastante atenção. Eu vou ler ele meio pausado, porque eu achei ele, assistindo vídeos para vir falar aqui hoje, citar esse livro. E então eu fui buscá-lo, né? Porque tem uma bibliotequinha lá. E fui buscá-lo. E esse texto, com esse texto, eu
quero encerrar a minha fala da noite. Vós sois a luz do mundo. Naquela manhã em que o povo se reunira para ouvir o divino mestre, os raios solares surgindo no horizonte iam inundando as bandas orientais com o resplendor de sua luz. A superfície tranquila do lago próximo refletia o rosicléu das nuvens matutinas. Pássaros trinavam docemente, esvoaçando entre as árvores, folhas e flores, abrindo-se, viçosas, pareciam sorrir à bênção de um novo dia. Jesus fitou o sol nascente, pousou depois o olhar sobre os discípulos que tinha perto de si e disse-lhes: vós sois a luz do mundo. O seu pensamento íntimo nesse instante devia ser: assim como o sol, dissipando as trevas noturnas, desperta o mundo para a vida e sazona os produtos da terra. Cada um de vós tem por missão difundir a boa nova, que vem anunciar que se acham obumbrados pela ignorância e pelo erro, quer dizer, distorcidos, escondidos, né? De modo a preparar-lhes os corações para que deem frutos de mansidão e de fraternidade. Como as cidades e aldeias edificadas nos montes ao redor repontavam na claridade da manhã, o mestre, apontando-as, observou: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e aduziu: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. É isso que os seguidores de Cristo devem fazer. E para encerrar, oxalá muitos ainda consigam, neste ciclo que se fecha, vencer as trevas do egoísmo que lhes envolve os corações e se transformem em agentes vivos da luz divina que dimana em Cristo. Sigamos em Cristo. Façamos com que a nossa luz brilhe, irradiando por onde estivermos, com quem estivermos, quando estivermos, para todos sempre, pela imortalidade das nossas almas e dos nossos espíritos. Muita paz a todos. Eu agradeço a oportunidade e desejo a cada irmão que aqui se encontra um 2023 revestido de muita luz, revestido de muita paz, revestido de muita saúde, mas acima de tudo, revestido de muito amor fraternal. Gratidão.